Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, aqui é o irmão Jefter, diácono de Rio Pardo de Minas. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, pela sua obra. Irmãos, agradeço a Deus também que no ano de 2017, no dia 24 de junho, o Senhor tem nos levantado para o ministério de diácono. Irmãos, muitas obras o Senhor já tem feito e eu sinto de contar uma obra que o Senhor tem feito conosco. Aqui em Rio Pardo de Minas, nós temos contemplado uma obra muito bonita, irmãos, e também eu quero contar para essa Irmandade, para todos que ouvirem esse áudio. Irmãos, tem um lugar aqui, na nossa região, tem poucos servos de Deus, 3 famílias, e ali, um dia, irmãos, nós conversando com as Irmãs da Piedade que atendem naquele lugar, nós perguntamos como estava ali naquele lugar. E as irmãs falaram que teria que fazer uma visita, e ali nós entramos num acordo, irmãos. Elas foram visitar e na próxima reunião trouxeram ali aquela necessidade e através da reunião o Senhor tem confirmado aqueles casos. Irmãos, e ali naquele momento nós pegamos aquela parte que o Senhor tem preparado. Isso era num domingo, irmãos. E conversando com meu conservo, nós combinamos de ir ali por preparação de Deus, confirmação de Deus, de irmos ali na quinta-feira. Tudo era plano e projeto de Deus. Irmãos, quando na quinta-feira nós fomos fazer aquela compra e quando saímos ali para aquele lugar, é quase 30 quilômetros da nossa cidade, e ali, irmãos, já era quase 9 horas, tudo permissão de Deus, e nós fizemos aquela compra. O Senhor tem nos preparado de pegar algumas coisas, o Senhor tem comovido nosso coração, e fomos para aquele lugar. E quando nós chegamos naquele lugar, nós deixamos ali o que Deus tem preparado, e a serva de Deus daquela casa estava ali. Naquela casa tem 3 pessoas, o esposo, a esposa e o filhinho. Um filhinho de, se não me engano, é 5 anos de idade, e aquela criança estava já deitada, dormindo, já era mais de 10 horas, um pouco da noite. Irmãos, e aquela criança estava dormindo, e a mãe da criança falou assim: irmãos, entra aqui no quarto, veja a minha criança. E ele falou que hoje os irmãos viriam aqui na nossa casa. E a irmã tentou acordar a criança para ver, porque ele pediu para a mãe dele que quando nós chegássemos ali, que ele queria ver, porque ele sabia que vinham os irmãos na casa dele naquele dia, um dia de quinta-feira. Irmãos, aquela criança não acordou. Ela tinha um bracinho, estava quebrado, engessado. E ali, irmãos, nós oramos e fizemos mais outro atendimento e fomos embora. Quando eu estava no meu local de trabalho, já na sexta-feira, no outro dia, trabalhando, chegou a avó da criança e falou assim comigo: ontem vocês estiveram lá, vocês nos visitaram lá em Serra Nova, vocês foram lá na casa das minhas filhas. No caso, aquela serva de Deus que estava conversando comigo era a avó da criança. Eu falei: tivemos, irmã. Deus tem preparado de irmos ali, o Senhor tem preparado de ir lá mesmo. Aí ela falou assim: Deus fez uma linda obra lá. Eu falei: irmã, estou surpreso. O que Deus fez? Conta para mim. Aí, irmãos, ela falou assim: olha, naquela quinta-feira nós estávamos trabalhando na fábrica de goma, uma fabriquetazinha, irmão, e ali ela estava trabalhando, a família,
para fazer a goma, para vender. E aquela criança chamada Miguel, esse irmãozinho que eu falei aqui antes, que estava dormindo, ele brincando, ali estava todo mundo junto, ele pegou um pregador de roupa e colocou no seu ouvido, ele fez de conta que era um telefone. E naquele momento ele ligou para Deus e a avó dele perguntava assim: para quem você está conversando? No momento ele falou assim: estou falando com outro Miguel. E ele falava assim: Deus, prepara para nós, Senhor, alguma coisa, prepara arroz, prepara feijão, prepara açúcar para minha mãe. Ó Deus, prepara, Senhor, a maçã. O Senhor sabe que eu gosto muito de maçã. O Senhor prepara também iogurte. Se não tiver iogurte, o Senhor prepara o todinho. Mas não esquece também, Senhor, do meu Toddy. E falou assim. Aí ele pegou aquele telefoninho, irmão, foi desligando. Antes de ele desligar, tornou a colocar no ouvido e falou assim: não esqueça também do meu frango, Senhor, eu gosto muito de frango. E naquele momento ele desligou o telefone. Aí, irmãos, ele tornou a pegar, fazendo de conta que ia discar de novo. Aí falou assim para a avó dele: os irmãos não atenderam mais a minha ligação, mas hoje eles vão vir na minha casa, vai trazer para nós o que Deus vai preparar para nós, alguma coisa. Irmãos, naquele dia o Senhor permitiu que nós fomos ali, irmãos, e tudo aquilo que aquela criança pediu, o arroz, o feijão, o açúcar. Irmãos, quando nós estávamos fazendo aquela feira, aquela compra, eu naquele momento queria pegar ali o danoninho, o Senhor não permitia, e peguei apenas ali, irmãos, aquele todinho, e tudo que aquela criança pediu estava ali, irmãos. Até o danoninho, que ele falou: se não tiver danoninho, manda o todinho. O Senhor não permitiu que levasse o danoninho, mas levasse o todinho. E o Senhor preparou o frango, a maçã, o toddy, do jeitinho que ele pediu, irmão. E nós estamos aqui glorificando a Deus, porque o Senhor opera na nossa vida, opera na vida daquele que clama ao Senhor, irmãos, com fé, com dedicação. E o Senhor está pronto a ouvir, o Senhor está pronto a fazer obras na nossa vida. É o motivo de estar aqui dando graças e glória ao nosso Deus. Termino pedindo oração a todos vós, ore por nós, saúde toda a família. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado.